Fala, concurseiro da Banca Quadrix, de volta aqui com mais uma questão resolvida. Passamos aí das 20 questões resolvidas, né, de várias disciplinas aí, de várias matérias aí dos editais, tópicos mais comuns ali que aparecem, e trazendo aqui mais uma para vocês. Raciocínio lógico e matemática normalmente é o que o pessoal pede mais, então a gente traz aqui para vocês, tá? Então, trouxe uma questão aqui do CREF, CREF 20, mas uma questão que está com uma pegada muito forte nesses últimos 2 anos também, tá? Então, já teve em provas de 2021 cobranças nesse sentido. Conjuntos numéricos é o assunto aqui da vez, tá? Operações conjuntos, conjuntos numéricos. Então, é muito importante que você esteja muito afiado, porque são questões simples de resolver, mas se você não tiver relembrado, você não vai saber nem por onde começar, tá bom? Então, aqui a questão ela traz pra gente. Eu vou resolver isso aqui, o item 28 nesse vídeo, o 29 no próximo vídeo e o item 30 no outro vídeo, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui, pessoal? Ele deu 3 conjuntos pra gente. Esses conjuntos têm elementos aqui nesses conjuntos, então dá para perceber que o conjunto A aqui é o conjunto dos múltiplos de 5, tá? Então tanto positivos quanto negativos. A gente percebe que esse conjunto B é uma sequência de números que para trás você tem completinha com os números negativos, para frente ali do zero você tem os positivos, porém esse 4 apareceu aqui, que eu não sei se pode ter sido um erro de digitação da banca, de qualquer maneira não invalida o item, tá? Não vai invalidar o item aqui. Então, beleza. E o item C aqui, ó, o conjunto C vai ser aqui as frações dos múltiplos de 10, tá? Então, beleza. Aí ele fala bem assim, ó, os conjuntos A, B e C são subconjuntos dos números inteiros. O que é um subconjunto, pessoal? É que está dentro. Ele quer saber se o conjunto A está dentro do conjunto dos números inteiros, se o conjunto B também está dentro e se o conjunto C também está dentro, tá? Quem está mais afiado nesse tópico já bate o olho aqui e já sabe o resultado, tá? Já olha aqui e já fala, opa, né? E aí já consegue afirmar se está certo ou se está errado. Mas vamos aprender, porque a proposta aqui é revisar mesmo, é te ensinar ali, se você não se lembra como é que funciona isso aqui, porque é um assunto que às vezes a gente estuda lá no 6º ano, no 5º ano, fundamental, e às vezes lá no 1º ano, e pode ser que você esteja muito tempo sem estudar, e é normal, é natural você não lembrar disso aqui mais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente relembrar os conjuntos numéricos, tá? Então eu trouxe aqui para vocês um resuminho dos conjuntos numéricos. Nós temos aí os números naturais, tá? Os números naturais são os números normalmente que a gente utiliza para contagem. Então, do zero em diante, são os números naturais, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito ali, você tem aqui os números naturais. Então, são os números positivos, né, inteiros a partir do zero, beleza? Já os números inteiros, ele vai pegar todos os números naturais, que são os números positivos, e acrescentar os negativos. Então, na verdade, você tem no conjunto dos números inteiros todos os naturais, que são esses aqui, mais as versões negativas deles. Então, se você tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter. Você vai acrescentar aqui o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Então, aqui você tem os números positivos mais os números negativos no conjunto dos números inteiros, que é o conjunto justamente que ele trouxe nessa questão, que é um dos conjuntos mais cobrados pela banca. Aí, pessoal, vale a pena a gente ficar de olho porque tem os números racionais. Os números racionais, pessoal, eles vão pegar todos os números inteiros, vai pegar todos os números naturais e os inteiros, então os inteiros e os naturais, e além disso, eles vão acrescentar aqui nesse conjunto aqui as frações cujo resultado, né, do numerador com o denominador não resulte em um valor exato. Então, por exemplo, 1 sobre 2 é uma fração. Se você pega 1 e divide por 2, dá 0,5. Esse resultado não é exato. Então, se esse resultado dá um número quebrado, isso é racional, tá? Então, se você pega o resultado e dá um número exato, aí pode ser natural, pode ser inteiro, mas quando a divisão não é exata, você tem um racional, tá? Então, as frações cujo resultado não deu um número exato, deu um número com vírgula, é então um número racional aqui pra gente. Então, então quer dizer que aqui entra as frações que não são exatas e os números com vírgula. Então, por exemplo, 2,3, 2,9, tudo isso aqui é número racional, beleza? Então quer dizer que aqui nesses dois primeiros conjuntos não tem número com vírgula e não tem número quebrado, tá? Fração ali que o resultado resulte no número quebrado. Feito isso,
Voltando aqui para os nossos conjuntos, para o item, ele quer saber se esses conjuntos aqui pertencem aos números inteiros, ou seja, se eles estão aqui, ó, nos números inteiros. Números inteiros são os números positivos e negativos, tá? Incluindo o zero ali. Então, o que nós temos aqui? O conjunto A são os múltiplos de 5, tá? São os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5, eles estão aqui nos números inteiros? Estão, né, pessoal? Porque os números inteiros vão pegar todos os naturais. Nos naturais tem os múltiplos de 5, positivos, tá? Que estão contemplados ali no conjunto A. E nos números inteiros nós teremos as versões negativas desses números. Então, a gente tem os múltiplos de 5 aqui, positivos e negativos. Então, eles estão aqui sim nos números inteiros. É só a gente expandir mais que eles estarão lá, tá? Então, beleza. Então, esse conjunto A, ele está certo. Ele é um subconjunto. Ele está lá dentro. Ele é um subconjunto, tá? Conjunto B, pessoal, a gente tem aqui uma porrada de números negativos, sequenciais. Você tem o zero. E parece que ele está querendo crescer aqui, ó, para os números positivos. Tem esse 4 no meio, mas esse 4, se a gente assumir esse 4 nessa posição, ele é uma repetição do menos 4 ali, ó, de trás. Então, só repetiu aqui de novo. Não invalida por quê? Porque todos esses números mostrados aqui, eles estão também no conjunto dos números inteiros. Então, todos aqueles números que são mostrados aqui, eles, de certa forma, se eles não estão visíveis aqui, quando a gente abre o conjunto, eles vão aparecer. Então, eles também são números inteiros aqui, ó. Todos os números positivos e negativos serão números inteiros. Então, esse conjunto aqui também, o conjunto B, está certinho. Todos os números ali dentro são números inteiros, porque são ou positivos ou negativos, certo? E aqui nós temos o conjunto C, pessoal. O conjunto C são frações. Aí o cuidado com as frações é, essa fração resulta em uma divisão exata? Se você pegar o de cima e dividir pelo de baixo, dá divisão exata? Se der, é inteiro também. Se não der, não é. Então, se você pegar 1 e dividir por 10, dá 0,1. Não dá divisão exata. Tá? Então, já de cara eu sei que não dá divisão exata. Então, eu já sei que isso aqui não serve. Esse conjunto aqui não me serve, porque esse conjunto aqui não é inteiro, não é natural. Esse número aqui, pelo fato da gente já perceber que dá número quebrado, esse cara vai ser racional, tá? Aqui a gente ainda tem os números irracionais, né, que são os múltiplos de π, raízes quadradas não exatas. Aqui a gente ainda tem os números reais, que aí pega tudo que foi mostrado aqui para trás, tá? Tudo que está ali para trás entra aqui, tá? Tudo que foi mostrado lá para cima representa aqui o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais pega todos os conjuntos numéricos anteriores, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, tá? Existe outra classe de conjuntos numéricos? Existe, os números complexos, que aí pega os reais mais uma outra classe de números aí que nós teremos, que são as raízes quadradas de números negativos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, menos raiz de 8, que são os números múltiplos de i, né? Derivados ali do i, né? Porque da raiz quadrada negativa. Então, os números complexos a gente costuma estudar lá no terceiro ano, que pega todos os conjuntos anteriores, todos, tá? Só que o normal mesmo é se trabalhar em prova mais até os reais. Então, os reais vai pegar todos aqui para trás. Mas se a sua prova trouxer os complexos também entrariam aqui. A diferença deles para os reais é basicamente a presença dos números com raízes quadradas de número negativo, tá? Então, é mais ou menos isso, simplificando aqui para vocês. Então, o item, pessoal, o item 28, com isso, ele fica errado, né? Porque é o item que está falando que os três conjuntos A, B e C são subconjuntos dos inteiros, ou seja, estão dentro, pertencem aos conjuntos dos números inteiros, né? Estão lá dentro ali. Eu tenho cuidado de usar o termo pertence, porque o termo pertence não é muito adequado quando a gente fala de conjunto para conjunto, né? Mas é só para vocês clarearem um pouco a mente aí. Então, quando eu falo que um conjunto A, B e C são subconjuntos, é para saber se ele está lá dentro. Se ele está lá dentro, ele é. Então, o A e o B está dentro dos inteiros, mas o C não. Então, por isso o item errado, beleza? Então, com isso, a gente pode seguir para o item 29 no próximo vídeo, então. Eu devo lançar aqui um por dia, então no próximo dia teremos um vídeo aqui mostrando o item 29, revisando com vocês aqui, para vocês não errarem mais as questões de conjuntos na prova, tá bom? Valeu, gente, um abração, tchau, tchau.